Olá, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre permanecer na presença de Deus. A gente ouve por aí que todos os caminhos, todas as religiões conduzem a Deus. Será verdade? Se a gente for analisar todas as religiões, com exceção do cristianismo, as pessoas que servem a algum tipo de Deus, seja Buda, seja Maomé, seja Silks lá na Índia, essas pessoas procuram entrar numa espécie de transe, meditação, fazem jejum, consagrações, para poder alcançar um nível de espiritualidade e assim ter um privilégio para com esse Deus. No cristianismo, muitos também pensam assim. Acreditam que jejuando e orando e louvando e ficando numa sala, num quarto fechado, durante horas e entra dias e sai dias, que essa pessoa está vivendo na presença de Deus. Mas quando essa pessoa sai daí, o que acontece com ela? Será que foi para isso que Deus nos chamou? Para vivermos trancados dentro de um quarto, adorando, orando? Não que isso esteja errado, não creio de forma alguma que isso esteja errado, mas o evangelho não é isso. O próprio Jesus se ausentava para orar, fez jejum de 40 dias, a Bíblia não relata que ele tenha feito um outro jejum além desse, durante o seu ministério, mas dentro do cristianismo eu já vi pessoas dizendo: pastor, eu vou só viver na presença de Deus. Eu vou até sair do meu trabalho, eu não vou nem casar, porque eu quero viver na presença de Deus. Uma coisa eu peço a Deus e a perseguirei e a seguirei, que é morar na casa do Senhor para todo sempre. Será que funciona assim mesmo? Será que é isso que Deus quer para nós? Eu penso que isso é um grande engano. Porque o cristianismo é a única religião em todo o planeta onde não é o homem que vai a Deus. E eu vou provar para vocês isso aqui pela Bíblia. Mas é Deus que vem ao homem. Lá no Antigo Testamento, olha só, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus falou para Moisés: Moisés, prepara o povo, faz uma consagração, 3 dias de limpeza, que o povo se banhe, que lave as suas vestes, porque eu vou aparecer para esse povo lá no alto do Monte Sinai. E terminou os 3 dias, Deus mandou então que ele colocasse limites, para que o povo não ultrapassasse aquele limite, e lá no alto do monte, ouviu-se trovões, viu-se luzes, o monte fumegava, explodia, trombetas tocavam. Imagina só uma coisa tremenda que estava acontecendo ali. Então, em Êxodo 19, 24, diz assim: replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Então, veja só, no Antigo Testamento, era Deus sobre nós. Haviam limites, Deus estipulava quem podia subir no monte e quem não podia. Olha, Moisés, vai subir só você. Nem os sacerdotes subirão aqui, porque senão eu vou ferir eles de morte. Mas, veja, vamos seguir um pouquinho. Em Isaías, no capítulo 7, 14, Deus começa a mudar e a profetizar, a vaticinar pelos profetas. Em Isaías 7,14 diz assim, que, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Agora não é mais Deus sobre nós, porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Veja a diferença, está mudando a coisa. O ministério do Antigo Testamento era um ministério onde Deus estava no alto, o homem estava aqui embaixo, e Deus se manifestava vezes ao homem através do seu profeta, ou profetas. Em João 1,14 diz assim, falando de Jesus:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Deus estava agora instituindo a presença do Verbo, da palavra, de um Deus Filho aqui na terra em forma humana, para andar conosco. Era Deus conosco, Emanuel. Muito bem. Em João 14, 23, Jesus começa agora a falar do ministério do Espírito, porque agora não é mais Deus sobre nós, embora Ele seja ainda sobre nós, não é mais Deus conosco, embora Ele ainda esteja conosco, mas será Deus em nós, a esperança da glória. Olha só, João 14, 16, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus estava falando que começaria um tempo de revestimento de poder. E para que seria exatamente esse poder? Esse poder, em primeiro lugar, se manifesta com a graça. Porque quando Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, ele abre um período de graça. E se ele não tivesse morrido, o Espírito Santo não poderia vir, como eu preguei na semana passada. Então ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. Porque o Espírito não vem se não houver sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, ninguém recebia o Espírito Santo. As pessoas eram influenciadas por ele, recebiam uma espécie de unção. Porque, por exemplo, Saul, ele profetizou. Aí você diz, está vendo? Olha, Saul profetizou. Então ele tinha o Espírito Santo. Mas eu te pergunto, um profeta, alguém que profetiza, tem o Espírito Santo? Ou ele recebeu um dom do Espírito Santo? Porque eu posso te dar esse relógio aqui. É o relógio do Jacó. Eu dou para você, mas você não tem a mim. Você tem algo meu que você pode utilizar a teu favor para marcar tempo na tua vida ou para te dar direção do tempo. Agora veja só, a Bíblia diz também que Jesus diz assim, muitos virão naquele dia a mim e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas, expulsamos demônios em teu nome. E ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque vocês praticam iniquidade. Mas peraí, curar enfermos, expulsar demônios, fazer maravilha é iniquidade? Não. Mas descrer da palavra, passar por cima da palavra, temer mais o homem do que temer a Deus, isso é iníquo. Isto é iniquidade, é saber o que deve ser feito e não fazer. É conhecer a verdade e passar por cima dela. Então isso faz separação entre o homem e Deus. Sempre a iniquidade separou Deus do povo de Israel. Separa Deus de mim. Se eu viver em iniquidade, vai me separar de Deus, vai criar uma barreira. Ele diz, olha, os meus ouvidos não estão agravados para não ouvi-los, as minhas mãos não estão atadas para poder abençoá-los. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vocês, ou entre eu e vocês. Então, ter dons espirituais, falar, profetizar, não é evidência de ter o Espírito Santo. Porque ele disse, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Essa palavra conhecer em hebraico é iada. É a mesma palavra usada quando um homem conhece intimamente uma mulher para gerar um filho. Ou seja, Deus nunca teve íntimo desta pessoa. Essa pessoa nunca teve intimidade com Deus, porque ela só se baseou em dons espirituais. Ele não teve caráter, ele não gerou frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é diferente. Os dons são 9, e os frutos do Espírito são 9, olha só, é um pássaro de 2 asas, há equilíbrio, eu tenho poder e eu tenho caráter,
Isso me aproxima de Deus. Aleluia. É isso que Deus quer. Ele quer que a gente manifeste os dons, porque são do Espírito Santo. Mas nós não podemos deixar o nosso caráter abaixo disso. Eu preciso ter amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança e tudo mais, todos os frutos do Espírito, porque os frutos são algo que foram gerados no meu caráter. Eu não posso dar amor se esse amor não for gerado em mim. Eu não posso trazer paz se a paz não está em mim, porque nós só podemos dar aquilo que recebemos. Vamos um pouco mais adiante. Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas e outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Uma pessoa cheia do Espírito também pode profetizar, mas uma pessoa que profetiza não quer dizer verdadeiramente que ela está cheia do Espírito. Vocês entendem? Faz sentido? Muito bem. Agora veja só o que Jesus falou em João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, não, mas eu vivo na presença de Deus. Mas você ama o Senhor? Porque ele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele só vem sobre pessoas que obedecem. Porque as pessoas que obedecem têm temor. Não existe amor sem ter temor. Eu posso dizer que eu amo a minha esposa, mas se eu não pratico a fidelidade lá fora, saindo da minha casa, esse amor é só da boca para fora. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que vós sois de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. Então, no momento que nós somos cristãos, somos o hospedeiro do Espírito Santo, hospedeiro de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, que obras eu tenho que fazer? Isso é viver na presença de Deus, porque eu não vou no quarto para entrar na presença de Deus. Não. Eu obedeço a palavra para que a sua presença venha a mim. Porque Jesus fala e ele cumpre. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos e faremos nele morada. Você quer viver na presença de Deus? Obedeça a sua palavra. Olha só, a quem o Espírito Santo é dado? Olha como a palavra ela vai se encaixando, ela vai se formando. Olha só, Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Jesus disse a mesma coisa. Aquele que me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos e faremos dele morada. O Espírito Santo é dado para quem obedece. Então você quer viver na presença de Deus? Continue orando, jejuando, limite um tempo para isso. Mas leia a Bíblia e viva a sua palavra. Porque o Verbo se fez carne. Agora, para que eu possa me tornar o Verbo, aquilo que Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Isso é maturidade espiritual. Isso é crescimento, isso é a estatura de um varão perfeito. Estar em Cristo e a sua palavra em nós. Eu peço a Deus que Deus te abençoe, que Deus te guarde no meio desta
pandemia do Covid-19. Que nenhum mal chegue à tua casa, ao teu ministério. Aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele vai cumprir. Deus não foi pego de surpresa por esse vírus chinês. Não, Ele sabe de tudo. Ele conhece o fim das coisas antes que elas comecem. E Deus tem algo para a tua vida. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Somente permaneça caminhando. Os muros de Jericó caíram por persistência do povo. Deus disse, caminha, e eles caminharam. No 7º dia, eles caminharam 7 vezes ao redor da cidade. Não havia acontecido nada, absolutamente nada. Mas no 7º dia, as muralhas caíram. O povo gritou, bradou, tocou-se a trombeta de Deus. E aqueles muros ruíram. E esse muro que está impedindo de você dominar o seu inimigo, ele cai agora, em nome do Senhor Jesus. Mantenha a sua vida firme no Evangelho. Leia a Bíblia diariamente e guarde essas palavras no teu coração para não pecar contra Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa e a tua família. Se você gostou, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Dê o seu like e faça o seu comentário, porque eu respondo a todos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.